Oi, gente. Boa noite. Agora valendo. A gente estava aqui há pouquíssimo tempo atrás testando. Aê, Vanessa Ninaldo chegou. Vamos lá. Bora para nossa conversa, né, de hoje. E a semana tá só começando, hein, gente? Muito vermelhinha hoje. Boa noite, Ninaldo. Boa noite, Alessandra. Ale, Tudo bem? tudo bem? Melhor agora. Obrigada aí, viu, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Para mim está sendo um privilégio, uma honra. Eu Menino. tô, eu tô amando suas lives. Que bom, que bom. A gente tem que fazer contato com o pessoal aproveitando os meios disponíveis, né? A rede social aí para ajudar a gente. Isso mesmo, verdade. Como é que você está aí na Bahia, menina? Me conte. Enquanto o pessoal Poxa, está chegando aqui, vai dando boa noite para todo mundo. é isso aí. Boa noite. Tô vendo aqui, pessoal. Tá bom. Hoje choveu um pouquinho, o clima tá bem ameno. A gente não sente muito Obrigada. frio, né? Mas qualquer frio para baiano, sabe? Tira toda a roupa de frio do guarda-roupa. Eu mesmo eu estou de capote. Eu Fez um friozinho agora à tarde. Mas o clima tá bom, tá ótimo. Eu gosto do vou, frio. vou Quando eu trazer fui uma. aí, eu passei 15 dias com Márcia, né? Passei 2 semanas aí de férias e experimentei o tal do 4 estações no dia, né? Que dizem que São Paulo faz 4 estações no dia. Tava sol, daqui a pouco começou a trovejar, daqui a pouco fez chuva, daqui a pouco abriu de novo. Você Aqui, então averigou que é real. aqui as estações são bem definidas, né? São bem definidas. Frio é frio, calor é calor. Aliás, aqui faz pouco frio. Coisa boa. E, Ninaldo, É. você também é do homem das lives, né? Você vive aí conectado, eu vejo você agitando aquele YouTube lá. Conta pra gente aí como é que tá essa vida de live. Na verdade, não, né? Eu fiz 2 lives só, porque eu sou Só coordenador hoje, pedagógico. Oi? só hoje. Não, eu participo de lives, mas fazer mesmo, eu só fiz 2, falando sobre um assunto que era a questão das aulas remotas, né? Sim. Para os professores que estavam inquietos. Então, como eu sou coordenador pedagógico e eu sou também professor de políticas públicas, eu resolvi dar uma contribuição, mas normalmente eu não faço não, eu estou fazendo agora nesse tempo de pandemia, de isolamento, eu não tenho essa experiência que você tem, por exemplo, mais novas tecnologias eu estou aprendendo também, né? Assim como a maioria dos colegas professores. Nem fala, é um desafio, né? Eu vou pôr o E fone aqui, que a Silvia está sinalizando que está baixo. Alguém já me chamando de professora aqui. Esse melhorou, gente. Melhorou? Conte para mim aí. sim, Aí, tá me ouvindo bem, Ninaldo? eu tô te ouvindo bem, você está me ouvindo bem? Eu tô sim. Ah, pronto. Então, Cristiane e Silvia que tinham dado um sinal que estava ruim. Já falaram que melhorou. Boa. Quando eu tô com alguém, eu preciso pôr o fone, porque eu acho que acontece alguma coisa. Mas vamos lá, né, Ninaldo? Eu Como tenho eu uma falo para todo curiosidade, mundo. eu tenho Ah, curiosidade de começar. Esse fundo seu é um papel de parede? aqui Sim. é um papel. Mas é muito lindo, o meu também é lindo. Eu tô de Tu olho vê? nele desde a primeira vez. É lindo. Eu Ele é adoro esse meio papel. tribal, né? É tribal? É meio Ele é tribal? meio craqueladinho, assim, parece uma textura. Ah, é muito lindo. Muito bem, muito bem. A gente tem que fazer nosso canto ficar mais mimoso, né? Já que a gente fica tanto em casa. Isso mesmo. Muito Deixa eu ver bom. que eu mexi aqui no celular. Se ajeita aí que a câmera virou ao contrário. Como é que eu mudo aqui, meu Deus? Volta ela para frente aí. Na carinha, eu acho que. Não, naquela Carinho. setinha. Tem duas setinhas Ah, para. certo. Pronto. Aê, tô Vou bem. posicionar aqui melhor. E aí eu acabei apertando aí. Valendo, valendo agora.
Ô, Pronto. Ninaldo, eu Foi. sempre salvo o vídeo aqui da nossa live, subo no YouTube e ele fica Ótimo. lá, né? Eu tenho recebido uns feedbacks das pessoas que têm visto Sim. e achado bacana e tal. E eu gosto sempre que a pessoa que vai falar comigo se apresente um pouco para ficar esse registro, né? Ah, Quem é tá bom. Ninaldo sem a profissão e depois Ninaldo com a profissão. Ah, sim, Ninaldo sem a profissão. É difícil a gente falar da gente sem a profissão, né? É uma Bom, identificação. Ninaldo sem a profissão, cara já de meia idade, solteiro, que gosta de viver a vida, gosto muito de música popular brasileira, especialmente. Gosto de viajar quando eu posso, né? Gosto de ler, gosto de poesias. E sou uma pessoa muito aberta, sou muito livre. Tem uma... Eu fui muito compromissado a minha vida toda. Hoje eu tomei pavor de compromissos. Eu gosto de liberdade. Eu gosto de liberdade. Essa palavra, para mim, soa muito, muito legal. É um Gosto valor muito. para você. Oi? É um valor para você a liberdade. A mim, né? Porque eu sou de uma família muito humilde, muito pobre. Eu assumi responsabilidade muito cedo, ainda adolescente, né? Sempre foi a rima de família. Então, eu amadureci muito rápido, amadureci a fórceps. Então, quando eu cheguei agora numa idade que eu posso viver isso, isso para mim é muito bacana, é muito legal. Eu Muito curto bom, demais a verdade, mas muito. respeito também demais quem tem compromissos e que gosta de compromissos. E vai saber daqui a pouco, né? Depois de você declarar aqui na live que você está solteira e tudo mais, vai que alguém te assedia, né? A gente nunca sabe. Ah, tá bom, eu achei lindo você naquele dia dizer que ia comemorar depois, namorar um pouquinho, achei massa. É, menina, a gente Depois tem da que fazer um live, pouco, tem que fazer um pouco de cada coisa, menino. não, não, a vida é assim, né? Muito bem. E quem é o Ninaldo na profissão? Ah, esse é mais fácil de falar. Eu sou pedagogo, né? Eu sou formado em pedagogia pela Universidade Estadual da Bahia, a UNEB aqui, daqui de Valença, que tem um campus. Sou especialista em políticas educacionais, planejamento, didática, currículo. Sou especialista também pela UNEB, esse de políticas educacionais, essa universidade pública que tem um campus aqui. Sou especialista também pela UFPA, Universidade Federal da Bahia, em coordenação escolar, coordenação pedagógica. Eu trabalho há 16 anos como técnico da Secretaria de Educação daqui de Valença e sou professor universitário de uma faculdade aqui particular, chamada Factiva, muito conhecida aqui em Valença, na minha cidade. Já coordenei também essa faculdade, curso de pedagogia, e eu sou professor da área de políticas públicas, oriento TCC e encaminho os alunos para o estágio supervisionado. E eu amo ensinar, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E amo estudar também, né? Só pela sua Gosto, apresentação aí. gosto de estudar, gosto de estudar. Comecei Muito tarde, né, por conta das condições econômicas. Eu entrei na universidade já com mais de 25 anos, acho que com 28. Então, eu comecei tarde, porque aqui não tinha ainda, né, nem pública nem privada. Então, no primeiro vestibular que eu fiz aqui, aliás, no segundo vestibular, eu passei e aí tomei gosto pela coisa. Aí não, Mas não saiu mais. eu tenho duas formações a nível médio, né? Eu sou formado aqui em Valença, né? Eu tenho dois cursos, um curso técnico de contabilidade e um de magistério. Então, eu já ensinava quando eu entrei na faculdade, eu já dava aula. Eu tenho 20 e vou fazer 24 anos que dou aula. Bens a Deus, hein, meu filho? É a idade do meu filho. É Olha que mesmo? coisa Ah, bonita. que bom. Muito legal. E, Ninaldo, conta para mim, né? A gente resolveu fazer esse encontro aqui para falar um pouco desses dilemas, dessas oportunidades de educação na fase que nós estamos aí, né? Todo mundo vivendo um Big Brother particular. Porque Isso acabou mesmo. o Big Brother na TV, mas o da casa continuou, né? Porque está todo mundo confinado, ninguém pode sair, todo mundo vivendo essa múltipla realidade, porque a gente tem que trabalhar, estudar,
namorar, comer, fazer tudo no mesmo lugar, todo mundo junto, e isso gera algumas questões. Eu queria que Verdade. você trouxesse um pouco do olhar do educador, né, em relação a esses dilemas e essas oportunidades, primeiro de uma maneira global aí. Certo. Então, eu estava lendo um parecer, não é bem parecer, mas uma nota da Unesco, né, que é o órgão de educação da ONU. E a Unesco, ela demonstrou nessa nota muita preocupação com a educação em todo o mundo, certo? Por conta justamente desse isolamento e de que essas crianças e adolescentes não estão frequentando aula, né? Porque estão cumprindo decretos federais, estaduais e municipais. Sim, Então, a grande preocupação da Unesco é que esse isolamento e essa ausência do aluno na escola, a escola que eu falo, a escola física, sim, ela acabe aumentando o fosso das desigualdades sociais. Porque a gente não pode colocar tudo dentro da mesma caixa, não é? Então, quando eu falo de educação, eu preciso pensar na educação tanto a pública como a particular. Então, a sim. particular, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na particular, está mais fácil esses alunos continuarem estudando, né? Por conta de uma prática que é mais comum. Na escola pública, não existe essa cultura, não existia, pelo menos, né, essa cultura da educação digital, né? Então, há uma preocupação muito grande da Unesco, há uma preocupação muito grande de especialistas, né, sensíveis às causas sociais, de que esse afastamento do aluno da escola acabe aumentando esse fosso da desigualdade social. Então, Pior ainda mais. que a Constituição, lá no artigo 205, ela diz que a educação é um direito, né? É um dever um direito de todos e dever do Estado. Então, quando eu falo de todos, eu estou falando de quem, né? Eu estou falando do aluno, aqui na nossa cidade, por exemplo, é uma cidade, a nossa secretaria aqui, ela cuida de quase 100 escolas na zona rural, né? Então, se na zona urbana já é mais difícil o aluno ter acesso às tecnologias, imagine aluno da zona rural, quilombolas. Imagina. Aqui é uma população, aqui a nossa cidade vive da pesca. A gente tem uma população pesqueira também, né? Que é considerada uma população pesqueira. Então, imagine essas pessoas, esses alunos, esses pais, né? Que estão já sofrendo com a questão econômica, a maioria deles perderam, né? Perderam suas rendas e, na verdade, a educação em alguns lares vai ser até assunto secundário, porque Sim, a questão agora é de sobrevivência, tem que né? comer, Então, né, primeiro. exatamente. Ô, Então, Ninaldo, muito difícil, está sendo muito difícil. Ninaldo, eu quero Especialmente. aproveitar o pessoal que está aqui já para pedir para eles mandarem umas perguntas para a gente, né, no que diz respeito a essas dúvidas, por exemplo, porque a gente está falando Pronto. aqui dos dilemas tanto para os pais, quanto para os professores, quanto para os alunos. A gente está Exatamente. num triângulo aqui, numa relação triangular, né? Onde todo mundo, de alguma maneira, é afetado. Você está falando da Exatamente. sociedade agora de uma maneira global, principalmente das pessoas menos favorecidas, onde nem E- internet às vezes chega, né? Como é que vai fazer para esse aluno Exatamente. ficar antenado? Mas a gente vamos dividir essa sociedade aí em três partes para a gente poder falar desses Pronto. dilemas. E aí eu vou Vamos. pedir para as pessoas fazerem perguntas. Eu queria começar pelo dilema dos pais. Eu acredito que muita gente que segue aqui no canal é líder, né? Líder na profissão, às vezes, muito, líder na família e líder de filhos, né? Sim, Que dilemas sim. você tem visto assim mais danados na questão do dilema dos pais? Já se você quiser aproveitar para falar que esses dilemas também podem se transformar em oportunidade, é legal que já Sim, vai dando dica para o pessoal aqui. sim, ótimo, ótimo.
Bom, eu tentei apontar, sim, os dilemas do retorno que eu tenho tido de alguns colegas que são pais, tanto de escola pública como de escola particular. Como Ah, eu trabalho na educação há um bom tempo, então muitos colegas meus sabem que eu faço essas pesquisas, esses estudos, e têm me procurado, né? E têm buscado algumas orientações, tirado dúvidas e tudo mais. Então, assim, o que eles têm apontado, a maioria dos pais tem apontado, eu não sou pai, né? Por isso que eu estou tendo o feedback de pessoas de fora, e isso é muito bacana, legal. Muitos pais estão estressados, né? O primeiro dilema dos pais é o estresse, porque eles carregam nos ombros a preocupação de proteger seus filhos, não é? Então, muitos pais precisam trabalhar, muitos pais não fazem parte, aliás, dos serviços essenciais. Então, eles precisam sair, né? Eles continuaram trabalhando, diferentemente de alguns grupos, como os professores, que estão podendo ter a oportunidade ou até privilégio de dar aula em casa, né? Trabalhar em casa. Então, o primeiro dilema dos pais tem sido dominar esse estresse, certo? É uma preocupação constante. Posso continuar? Se você quiser não, interromper. pode continuar. Qualquer coisa eu levanto a mão aqui, ó. Ótimo, Eu estou certo. vendo aqui os comentários do pessoal também para qualquer coisa trazer para você. Ok, tá bom. Então, deixa eu botar aqui, porque o meu começou a descarregar. É, outra, outra preocupação, outro dilema dos pais Já não tem basta o sido. estresse, ainda tem mais, né? Tem mais, tem muito mais, né? Eu coloquei aqui as principais, né? É. Então, a disciplina, né? Para que os filhos se tornem Hum, atentos e não se distraem durante as aulas. Criança, adolescentes, eles se distraem muito fácil. Então, quando está lá na escola, quando eles estão lá na escola, os pais não estão lá presentes para ver a pessoa que controla isso, né? Bora, presta atenção e tal. Então, quem está tendo que assumir essa responsabilidade agora, de colocar disciplina para que os filhos prestem atenção nas aulas, né, nas atividades, são os pais, né? Ou seja, um dos dilemas tem sido criar rotinas de estudos com seus filhos. Porque uma coisa era você colaborar com a escola, ajudando o aluno a fazer a tarefa de casa, dando orientações mais superficiais. Né? Agora, os pais assumiram um papel maior nessa mediação, certo? sim, Embora eu tenha falado muito sobre isso, de que a escola como uma entidade que tem uma função social, certo? A escola tem uma função social, cabe a ela ensinar oficialmente, né? Formalmente, cabe aos pais. didaticamente, né? Exato. Cabe aos pais, lógico, cabe aos pais ajudar, a auxiliar, colaborar, é diferente. Agora, ensinar é uma atribuição da escola. Então, as escolas e os professores não podem perder de vista isso. E também é uma preocupação do Conselho Nacional de Educação no parecer, né? 5/2020. A preocupação de que. Pode falar. Não, então, o que eu ia te falar é o seguinte, né? Você está falando da preocupação que é a obrigação da escola ensinar os alunos, e que os pais estão pegando uma parte dessa atribuição por conta dessa rotina. É um dos E dilemas. é um dilema, porque eu fico pensando, eu não tenho mais filho pequeno, o meu está com 24, mas eu tenho um namorado que tem uma de 10, né? E a gente vê, por exemplo, a metodologia atual para ensinar matemática não é a mesma que eu aprendi na época da didática, né, da minha professora lá, 30 e poucos anos atrás, nem vou falar quantos, para ficar quieta aqui. Tá bom. Mas, assim, como que esse pai vai poder contribuir de verdade com este ensino se nem ele aprendeu direito desse jeito? Hoje se ensina tudo de uma maneira muito diferente, né? A gente tem metodologias de ensino diversas aí, e que não tem a ver com, muitas vezes, a educação que o pai teve. Você acha que isso piora ainda mais? E você tem alguma dica do que esse pai pode fazer? Sim. Daqui a pouco, quando eu falar das oportunidades, né? Falando dos dilemas. Então, assim, os pais têm hoje esse dilema de se programar, né? Para que Certo. esteja mais próximo e acompanhando os filhos, ou durante as aulas, ou no momento deles responderem às atividades. Então, isso é um dilema, né?
Um outro dilema é que muitos pais têm perdido a paciência, certo? A paciência, porque uma coisa é você ajudar eventualmente os filhos nas tarefas de casa. Outra coisa é você estar assumindo de forma mais ampla essa atribuição. Então, tem muitos vídeos aí, inclusive de crianças, né, mandando recado para a Pro, não sei se você já viu, minha Pro, a minha mãe, ela não tem paciência comigo, né? Ela trabalha no restaurante, ela sabe cozinhar. A senhora tem as manhas. Eu acho que ele é até gaúcho, esse menino, né? Então, um dos dilemas é isso, né? A paciência, certo? Os pais têm perdido a paciência. E outro dilema é desenvolver algumas competências pessoais, né? Essa aí é mais da sua área, eu vou aqui me ousar entrar, como cooperar, ter empatia, se colocar no lugar da criança, do adolescente, né? Ter paciência, como eu falei, que a gente, no meio acadêmico, a gente chama de paciência pedagógica, como nosso autor, né? Nosso professor Paulo Freire fala, a paciência pedagógica, Eu certo? falo sabedoria divina, para não dar uns tapas nas criancinhas. Eu sou professora de formação, né? Sei bem dessa dor, viu? Verdade, verdade. E, por fim, lidar com essa novidade, né? É um dilema dos pais, como você falou. Então, a maioria já estudará há muito tempo, mesmo tem alguns pais que têm faculdade, têm nível superior, mas são áreas diferentes. Então, eles não têm domínio de língua portuguesa, de inglês, de química, de física, ou até mesmo de coisas mais simples, né? Mais elementares. E tem pais que eles são ao analfabetos ou alfabetos funcionais, né? Que a gente está falando aqui de todos os pais, a gente não pode excluir, né? Sim. Então, como ensinar, como você falou, como ensinar uma criança de uma forma, o que você usou aí diferente, é o que a gente chama de interdisciplinar, quando você consegue dar um significado a um conteúdo de forma que o aluno tenha mais atenção e aprenda melhor. Os pais não têm essas manhas como o menino gaúcho lá, né? Essas manias, como ele fala lá. Então, lidar com essa novidade tem sido um dilema. Aí você me perguntou assim, então como lidar com isso, né? Quais são as oportunidades Sim. aí? Então eu vou aqui para ver algumas oportunidades, né, para os pais. A gente falou aí muito dessa questão dos dilemas, né? E as possibilidades para os pais. O que é que eles podem, né, fazer? Isso aqui que também acho que interessa a muitos que estão assistindo a nossa live, né? Sim. Então, quais são as possibilidades? Uma possibilidade única que eu considero a primeira é dos pais fortalecer e estreitar o vínculo familiar com seus filhos, né? É uma oportunidade única de endossar aquele diálogo que estava travado, né? Para dar mais abertura para o diálogo, para a comunicação e aproveitar para fortalecer esses vínculos afetivos com os seus filhos, né? O que você está Então, falando, o que você está falando apareceu num comentário aqui da Silvia, que falou que a filha dela, inclusive, melhorou na escola por conta da proximidade dela com a filha. Então, isso é olha, uma realidade. exatamente. E esse, para mim, é o primeiro ponto, né? Uma oportunidade ímpar dos pais fortalecer e estreitar esses vínculos afetivos com seus filhos. A outra oportunidade é aprender com as novas tecnologias. Eu não coloquei dominar, certo? Muitos pais não vão dominar as tecnologias de uma hora para outra. Eu estou falando de aprender com as tecnologias, né? É uma oportunidade de aprender. Então, junto com os filhos, que os filhos eles são mais tecnológicos, essa geração, né? Essa geração Y, Já nasceu com o chip essa criança. exatamente. Então, é uma oportunidade dos pais aprenderem com as tecnologias, não dominar. Os professores, sim. Nesse momento, eu usei o termo dominar. Os pais, eu coloquei o termo aprender, certo? Certo. Uma outra oportunidade também dos pais, Ali, e quem está nos ouvindo e assistindo, é eles reverem sua visão sobre o trabalho e importância do professor e da escola. Muitos pais estão se dando conta agora de quão importante é essa profissão e quão importante é esse espaço denominado escola, certo? Então, é uma oportunidade de rever os seus conceitos, certo? Legal. Sobre a importância da escola e do professor também, do papel do professor, da função do professor. Valorizar esse professor.
Tem uma Pode falar. coisa também que tem sido muito discutida, eu tenho ouvido bastante gente falar, que é sobre essa coisa da responsabilidade da educação, né? Se é da escola, se é dos pais e tudo mais. E nessas horas, como a gente está vivendo, eu acho que isso fica mais clara a divisão, como você trouxe. Me parece que a didática é uma função da escola, né? A parte mais do apoio afetivo para a criança se motivar e para que eles estão para que eles estejam mais atentos é dos pais, né? É isso mesmo. Porque Exatamente. senão o pai acaba ficando com um peso que não é dele, né? E a escola também, porque às vezes tem mãe e pai que despeja o filho na escola e quer que as tias eduquem eles, né? E Isso. chega em casa, os pais não dão exemplo, não. Isso. Inclusive, a minha dissertação do mestrado foi sobre isso, né? O que eu chamei e denominei de jogo de culpabilidade, né? Dos pais e da família. Sempre houve esse confronto, né? E até Sim. mesmo essa dúvida. Aonde a escola vai, né? E até onde os pais devem ir também. Então, assim, essas atribuições, ela precisam estar bem claras, certo? A atribuição de trabalhar conteúdos, certo? É da escola. Se o menino frequenta uma escola, ou paga ou pública, é uma atribuição da escola, do professor, transferir, né, esse conhecimento formal para o aluno. Isso não significa que os pais não devam, aliás, ajudar nesse processo. Pelo contrário, a escola cobra muito essa colaboração dos pais nesse processo de acompanhamento dos filhos, né? Da aprendizagem dos filhos. Mas se os pais, se eles criarem já um ambiente propício na sua casa, de estudos, com disciplina, com regras, com horários, entendeu? Já ajuda bastante a escola. Então a gente brinca assim, olha, você ajuda seu filho a se concentrar, a estudar, a fazer as tarefas e deixa que eu dou o conteúdo, tá bom? Não Legal. significa que o pai não deva ajudar, auxiliar no que ele sabe, né? Mas, assim, essas atribuições, essas funções devem ficar bem claras, principalmente nessa época. Porque Ô, eu Ninaldo, sei que foi. desculpa aí te cortar. Tem gente falando que uma das coisas que tem atrapalhado um pouco é o fato do, por exemplo, tem escola que tem disponibilizado atividades para as crianças impressas, só que os pais têm que ir na escola pegar. Porque muitas vezes os pais não têm impressora, não tem nada disso, né? Não é um escritório, uma lan house. Então a escola se sente na obrigação de entregar isso, mas os pais não vão pegar. E aí, essa parte é uma parte que é do pai mesmo, né? E que ele não está contribuindo. E tem outra pessoa que está falando aqui também, a questão do interior, de todas essas regiões que não têm acesso à tecnologia, mas que isso a gente fala já já na questão da escola. O que faz que esses pais que não vão buscar, Linaldo? Pelo amor de Deus, não vai buscar impressão? Olha bem, nessa época que nós estamos vivendo e esse tipo de educação, né, homeschooling, é, as escolas e as redes, porque assim, a gente tem que falar escolas, porque tem escolas particulares que são, né, elas são individuais, e tem as redes estadual, municipal e federal. As escolas, por exemplo, em rede, como é no caso do meu município, então tem disponibilizado várias formas desse material chegar até o aluno, entendeu? Esse material pode chegar em forma das tecnologias, né, das aulas remotas de tecnologia. Esse material pode chegar impresso, a escola abre, ela está fechada, mas ela abre para que os pais possam ir até a escola pegar, né? E os pais, a escola também pode disponibilizar esse material através de e-mail, através de outros meios também. Então, existe várias. Na verdade, as escolas estão tentando se adaptar e fazer as coisas, né? Fazer com que esse material chegue aos pais de alguma forma. Uma dessas formas é a impressa, né? Uhum. Então, assim, é de responsabilidade dos pais pegarem sim essas atividades. Se eles não tiverem condições de irem, por exemplo, a gente tem aqui, como eu te falei, quase 100 escolas na zona rural. O sistema de transporte não está funcionando. Então, como é que o pai vai? Esses alunos normalmente vão para a escola de transporte, né?
que é cedido, dado pelo município. Então, tem muitas escolas, diretores sensíveis a isso, que estão indo até lá levar, certo? Agora, tem pais, por exemplo, na zona urbana, não tem uma justificativa dos pais não irem pegar essas atividades. Na zona rural eu até entendo, mas na zona urbana eu não entendo. Eu não entendo, porque assim, o filho não teria que ir para a escola mesmo presencialmente, então, o que é que custa, né? Você ir uma vez por semana, pegar essas atividades do filho. Mas havendo a impossibilidade, porque a gente não pode colocar tudo dentro de uma, né, de uma coisa só, dentro de uma caixa, havendo impossibilidade desses pais, como você mesmo mora em São Paulo, né? Uma escola pode ser bastante longe, pode ser bastante difícil você se deslocar. Tem cidades que estão fazendo até rodízio de carro, né? De transporte e tal. Então, eles precisam informar a escola, o diretor da escola, que há uma impossibilidade dele ir até lá e ver uma forma da escola enviar esse material para ele. O que a escola também pode fazer é utilizar os livros didáticos. Esses meninos têm um monte de livros. A escola particular mesmo trabalha com módulos. Os pais gastam uma fortuna comprando 10, 12 livros. Então, as escolas também podem estar passando atividades, pode estar passando o conteúdo, você trabalhando o conteúdo, nesses livros, como algumas escolas particulares já estão fazendo. Então, o importante é que os alunos tenham acesso a esse material e se os pais não tiverem condições de pegar esse material, que avise a escola para que a escola consiga uma maneira de chegar esse material até eles. Mas pelo amor de Deus, né? Eu acho que como pais, a gente precisa fazer um esforço. Todo mundo tem um celular, gente. Todo mundo tem no mínimo um Gmail para ter né? Tem um celular, tem uma conta na internet. Disponibilizar esse meio para essa informação chegar, mesmo que visualmente só na tela, a criança transcrever. Eu acho que é uma questão também de boa vontade e interesse, né? Às vezes fico um Exato. pouco brava com os pais aí. Tem uma pessoa aqui, ó, a Lua, falando que quando, por exemplo, ela não conhece a matéria que a filha está aprendendo, a gente até estava falando disso aqui, né? O melhor é ela identificar essas dificuldades e reforçar para essa criança que ela precisa tirar dúvida com o professor. Exatamente. Então, assim, olha, as aulas remotas, ali, quem está nos assistindo, as aulas remotas, elas não podem, aliás, desculpa, a educação remota, elas não podem reduzir apenas em atividades. O professor, se a escola está, né, computando essa carga horária, os pais estão, por exemplo, de escola particular, estão pagando essa mensalidade, então os professores, a escola tem que providenciar aulas explicativas, certo? As atividades, os alunos, eles, como você falou, os pais anotam as dificuldades e os professores orientam esses alunos. Inclusive, certo? A orientação, ela pode ser até individual, porque você também não pode simplesmente, você não está numa sala de aula presencial onde você está em frente ao aluno e você percebe ali que ele está com alguma dificuldade. E quem é que tem mais dificuldade, né? Dificuldades. Então, o professor, ele precisa dar um atendimento, inclusive individualizado ao aluno, porque cada aluno vai ter uma dúvida, pode ter uma dúvida diferente. Tem as dúvidas que são de forma geral, que o professor pode estar gravando a aula e tirar as dúvidas de forma geral, revisando o conteúdo, e tem as dúvidas específicas. Então, o pai ou o próprio aluno, se ele tiver condições, anotam essas dúvidas, certo? E aí envia para os professores para que eles possam estar orientando os alunos nessas dúvidas. Isso é uma obrigação, se as aulas estão sendo, a carga horária está sendo computadas, isso é uma obrigação da instituição, da escola. Legal. Aproveitando agora, vamos mudar o foco para os alunos, os dilemas e as oportunidades dos alunos? Só terminar aqui a última oportunidade dos pais. Eu já falei, mas é bom reforçar. Desenvolver as competências pessoais, né? Cooperar com seus filhos, né? Uma oportunidade de cooperar, ter empatia, se colocar no lugar do menino, né? Ter paciência, certo? Vislumbrar essa capacidade de adaptação, tem que se adaptar mesmo, não adianta queixas, é o momento que ninguém pediu, nem ele, nem escola, né? Nem professor. Ter otimismo, certo? Atitude positiva, ser um facilitador nesse relacionamento, em vez de dificultar o relacionamento nessa hora com o filho, ele ser um facilitador, ter controle emocional, precisa ter muito controle emocional, certo? E é isso aí, tá bom? Uma boa oportunidade. Ficar criticando a criança não vai resolver nada, né, Ninaldo? Não vai adiantar, né? Eu tenho uma colega que tem horas que dá vontade de ir no pescoço.
né? Perde a Respira, paciência, né? né? Respira e volta. É, Respira, respira e volta. agora, aproveitando para falar dos alunos, eu quero até compartilhar uma coisa que está acontecendo comigo, porque eu dou aula, só que para Sim, adulto, né? Eu dou sim. treinamento aí para o pessoal do mundo final. Acho que está sem sinal aqui. Vamos ver se volta aí, Ninaldo. Voltou. Então, Voltou. Ninaldo, eu dou aula para adultos, aí principalmente liderança e tudo mais. E eu, por exemplo, já que a gente vai falar de oportunidades e dilemas de alunos, e a gente vai falar também de professores e escola, né? Junto com o professor. Eu, por exemplo, para poder facilitar a vida minha e dos alunos, por conta de uma dificuldade que eu acabei percebendo, eu mando um vídeo para os alunos falando sobre o que nós vamos falar, que ferramentas nós vamos usar, mando o link para eles já irem dando uma olhada nas ferramentas, para eles já irem se familiarizando, porque daí quando a gente chegar no encontro virtual, eles já estão mais, né, relaxados, não preocupados, porque é uma coisa que eu vi também, e aí já que a gente está falando dos alunos, me parece que algumas crianças, não todas, porque essa criançada é danada de É, tecnológica, né? Mas é, que também existe algumas crianças, situações ou algumas ferramentas que a criança perde o foco do que ela está tendo que aprender porque ela está preocupada com a mecânica da ferramenta que ela está usando. Então, como é que faz, professora? Clica, arrasta para onde, né? Não sabe o que fazer com a ferramenta. Adulto também passa por isso. O isso, que você exatamente. fala aí que são esses dilemas e as oportunidades de É, aluno? é isso aí mesmo, entendeu? Então, as próprias orientações do Conselho Nacional de Educação, a 5/2020, que está orientando as escolas e as redes a trabalhar nesse tempo de pandemia, é justamente essa. A escola, o coordenador pedagógico, precisa informar aos pais de antemão, certo? O dia da aula, o horário, certo? Quais são as ferramentas que vão utilizar, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados, justamente para que o aluno, quando ele entre, né, na live ou na aula online, ele já tem o conhecimento prévio, e aí vai ficar mais fácil, como você falou. E também os pais também, né, vão poder testar, vão poder fazer, porque está sendo uma loucura, como alguns pais estão dizendo, né? O negócio não entra, o negócio não funciona, a coisa não funciona, a coisa não vai. E quando é um filho só, a coisa é mais fácil, mas você mesmo que tem vários alunos, para um pai que tem. Eu estava conversando com um pai que tem 3 filhos, né? Jesus amado. E ele agora está em casa, a esposa dele é de serviço essencial, está trabalhando e ele que está em casa. Então, ele que está cumprindo essa função. Ele disse que é uma loucura. Então, a atividade que era da educação infantil está indo para o 9º ano e ele se perde. A atividade que era para ser feita o menino do 3º ano, quem está fazendo é a menina da educação infantil, o pequenininho. Então, é uma loucura, né? Então, se você é, informar, certo? Previamente de como serão as aulas, os instrumentos, as ferramentas e também o conteúdo, tá todas as informações, né, em detalhes. Nossa, isso vai facilitar demais o momento da aula. Você está certíssimo, é isso também. Ó, o Luca aqui tá falando que o pai dele tem 4 filhos. Já pensou, Jesus? Nossa, Imagina é de os 4 enlouquecer. tendo aula simultaneamente, menino. É de É quase uma enlouquecer. live que nem a nossa. Exatamente. Esse daí está torcendo para que as aulas presenciais voltem logo, né? Ai, ai, ai. Tenho 2 filhos, aqui a Lisete está falando, tenho 2 filhos além dos vários alunos. É difícil. Não está fácil para ninguém, não. Mas qual a oportunidade que esses alunos têm, hein, Rinaldo, numa pandemia como a nossa? O que que eles podem aprender com isso? Né? Além das Ó, novas tecnologias e tudo mais. O que certo. você acha? Eu vou falar um pouquinho dos dilemas, certo? O maior dilema dessas crianças e adolescentes, com certeza, está sendo a ausência do convívio com seus pares, né? A presença física, o Hum, relacionamento com os colegas, a proximidade com os professores, isso faz uma enorme diferença na aprendizagem, certo? Então, o maior dilema para a criança e adolescente está sendo essa, ok? O convívio com seus pares. Aí eu coloquei lidar com a novidade, porque todos pais, alunos e professores estão tendo esse dilema, certo? Outro dilema dos filhos
dos alunos é a desmotivação pelo excesso de aulas ou atividades. Tem tido várias orientações concernente a isso, a esse respeito. Os professores precisam ter muito cuidado. Aula presencial não é a mesma coisa de aula online, certo? De aulas remotas. Então, existe até agora já uma recomendação de que isso para determinadas crianças não passem de 2 horas. Então, uma colega minha estava dizendo que ela tem um filho que teve 4 horas. É muito tempo para uma criança ficar em frente a um computador, a um celular, certo? Isso é desmotivador, ok? Porque essa educação online ela jamais vai substituir a educação presencial. Então, é um fator de dilema, certo? Então, outras crianças também, talvez, desistam da escola. Já tem muitas crianças e pais que já desistiram, porque não é fácil ali. Não é fácil você dar conta de... Aí eu vou falar sobre isso, certo? Você dá conta aí dos professores também, é um dos dilemas, eu posso estar adiantando, dá conta das atividades domésticas, certo? Dá conta do trabalho, que a gente não pode esquecer que muitos desses pais estão trabalhando normalmente, e dá conta também dessas tarefas e atividades dos filhos. Então, eu tenho recebido, só essa semana eu recebi 3 ligações de colegas meus dizendo que vão tirar os filhos da escola, porque está sendo muito desmotivador, certo? Não consegue, isso, Arinaldo, é melhor, eu não estou conseguindo ensinar mesmo, ele não está conseguindo aprender, eu estou pagando, então é melhor eu tirar e vamos ver no que vai dar. Então, é um dilema, né? É desanimador para as crianças. Qual foi mesmo que você perguntou dos dilemas de quê? Dos professores? Tu acredita que nós já estamos falando há 45 minutos, viu? Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu vou ser rápido agora com os dilemas e já vou falar também das oportunidades dos professores, certo? O dilema é a falta de experiência com atividades remotas, né? Com as ferramentas tecnológicas, especialmente os professores de escola pública, ok? Nós, de escola pública, não estávamos habituados a utilizar as ferramentas tecnológicas, né, na mediação pedagógica, certo? Portanto, não temos o conhecimento, uma habilidade, certo? Com essas ferramentas, estamos aprendendo à força, ok? Então, a familiaridade com essas aulas presenciais que a gente tem prejudica de certa forma, porque a escola não tem uma cultura de educação digital, especialmente a educação, eu estou falando de educação pública, as privadas também, né? Eu tenho colegas que dão aula em escolas privadas que estão tendo dificuldades. Então, elaborar essas aulas remotas que sejam funcionais, que sejam interessantes, atrativas e interativas tem sido um dilema para o professor. Normalmente as aulas são chatas, né, e maçantes. Lidar com essa novidade, como eu já falei, o dilema de perder o emprego, muitos têm se submetido a uma exaustiva, né, exaustivas atividades com alunos de escola pública, com medo de perder o emprego, né? E isso a gente entende, né? Eles organizarem o próprio tempo, dividirem esse tempo que eles têm, certo? Com os conteúdos que eles têm que dar conta, né? Muitos desses professores, como eu já falei, têm filhos, estão em casa também, certo? Muitos desses professores estão em casa, dando aulas remotas e acumulando esses fazeres domésticos. Então, os pais precisam ter muito, mas muito cuidado, né, na hora de conversar e de reclamar com os professores, né? Por isso que eu coloquei aqui essa capacidade, você conhece muito bem da sua área, né, que é a capacidade assertiva. Sim. A assertividade, né? Então, o professor precisa melhorar a capacidade de comunicação, de verbalização, saber se posicionar sem ofender, com educação e elegância. Isso é um dilema também, porque na sala de aula, você às vezes... É uma oportunidade, né? Às vezes na sala de aula você perde o tom, você fala um pouquinho mais alto, você entendeu? E aí, senta, fala mais alto com o menino, com o adolescente. Mas está dentro de um contexto, né, Ninaldo? Exato. Gravando uma aula para os pais, você precisa desenvolver essa capacidade de assertividade, né? Você conhece muito bem. Sim. Pronto, esse aí é um dos... Vamos para logo dos professores.
possibilidades. Só antes de tu falar as oportunidades aí dos professores, tiveram dois comentários que eu achei interessante aqui puxar para você, que é um da Pri, que falou que as famílias podem funcionar como squads dentro das empresas, onde cada um usa as suas competências, os conhecimentos para ajudar o outro, né? Então, acho que esse trabalhar em esquadrão, assim como um time, é uma boa que a Pri trouxe. E a Vanessa, ela trouxe a questão de manter um pouco da rotina e dos horários parecidos com o anterior, para ver se ajuda essas crianças a se situar, né? Eu falei aqui da questão mas é um desafio, né? Que a Vanessa é brava e aí o filho obedece e passa, entendeu? Você ter uma rotina de horários é importantíssimo, né? É importantíssimo. Então, posso falar dos professores, das possibilidades? Fale que nós precisamos saber. Pronto. Então, uma oportunidade única e ímpar dos professores em buscar enxergar de forma positiva e proativa, né, de ter iniciativa, nesse momento, enxergar como uma oportunidade de desenvolver e adquirir novas aprendizagens, né? O domínio dessas ferramentas, né? Isso aí, o professor deve enxergar como uma oportunidade de desenvolver essas novas aprendizagens, né? Então, isso significa procurar explorar os recursos do ambiente virtual, né, de aprendizagem, vislumbrando os muitos recursos que eles têm, né, que otimizam a interação entre professores e estudantes. Conhecer, né, e dominar melhor essas ferramentas tecnológicas para que eles possam elaborar aulas melhores e mais interessantes, né, que os alunos estão reclamando, os pais também, que as aulas têm sido muito chatas, né, e que os alunos não têm tido muito interesse, ok? E aí desenvolver metodologias ativas, o que a gente conhece muito nesse meio, as metodologias ativas onde o aluno, mesmo do lado de lá, ele possa ser um agente, né, ativo do processo de aprendizagem, não passivo. Ninguém aguenta ficar só olhando. As nossas lives, as suas lives são leves, são interessantes, porque você, né, faz esse ping-pong. Isso aí passa num minuto, uma hora já foi, né? Então, a gente precisa também desenvolver metodologias ativas para que o aluno desperte o interesse, né? Para que ele fique interessado nas aulas. Entendeu? E pensar em estabelecer nova forma de aprendizagem e de relacionamento com os alunos. Não é uma tela, né? Não é uma tela, não é um computador e um celular que vai dizer que o relacionamento vai ser mais frio, vai ser mais formal, Não, o professor pode estabelecer uma relação legal com os alunos, mesmo estando do lado de lá. E por fim, né? Para ser mais rápido, desenvolver competências socioemocionais, como autoconfiança, os professores estão inseguros, né? Autoestima, autocontrole, adaptabilidade, que é a resiliência, né? Desenvolver competências pessoais, como eu já falei aqui, ter empatia, ter paciência, isso aí serve para pai, para aluno, certo? Eu já falei aqui a questão da proatividade, o otimismo, ser otimista, né? Ter atitude positiva, certo? Ter traquejo nesse relacionamento, porque mesmo sendo através de tecnologias, tem que ter um bom relacionamento interpessoal, certo? E é isso aí, né? Muito bem. Capacidade de resolver problemas, conflitos que vão surgindo com os alunos, com os pais, né? Pode falar para os professores assistir as nossas lives aqui, que a gente dá várias dicas para essas coisas. Vamos fazer uma só para o professor, só para o pai e só para o aluno. Isso. Estão perguntando se a live vai ficar salva? Vai sim, eu salvo no IGTV, viu, gente? Todo mundo que quiser ver depois, também subo no YouTube. E tem algum canal no YouTube que você recomenda para esses professores, de repente, assistirem, pegarem dicas? Porque, por exemplo, eu, como uma treinadora no mundo corporativo, tive que aprender rápido. Tudo bem que eu já estava um pouco interessada nisso, porque dentro das minhas aulas presenciais eu já percebia que os danadinhos dos alunos grandes, de vez em quando pegavam o celular para ficar vendo umas coisas, uns WhatsApp e tal, né? O que eu fiz? Usei o celular a meu favor. Eu punha na tela da apresentação, por exemplo, um link que eu pedia para eles acessarem, para eles responderem umas coisas para mim pelo celular, mesmo eu estando na frente deles. Entendeu? Já que eu competia com o celular, usava o celular a meu favor.
E, por Isso. conta disso, eu tive proximidade com tecnologias, por exemplo, como Fan Retro, onde a gente pode fazer atividades como se tivesse com post-its e folhas na parede. A gente tem EduPulses, que os professores podem anotar aí, que é uma coisa muito legal para fazer nuvem de palavras para as crianças, para fazer votação, para fazer ranking. Dá para fazer um monte de coisa, quiz, com as crianças com uma competição. Então, obviamente que as crianças que têm acesso à internet, a gente tem aí uma grande maioria, infelizmente, né, em lugares no Brasil que não tem esse acesso. Mas eu acho que fica muito forte essa tua provocação, Ninaldo, de que o professor precisa fazer a parte dele de se desafiar e ir atrás desses recursos, né? É uma baita oportunidade para ele voltar mais antenado para lidar com essa molecada, não acha? Isso. É interessante que hoje à tarde eu estava pensando nisso, em dar algumas sugestões, mas achei que não ia ter tempo, a gente não ia ter tempo, porque você parar para dar sugestões, as pessoas vão perguntar, mas como usa, entendeu? Então, eu baixei, agora à tarde, fazendo umas pesquisas, assim, as 10 principais melhores ferramentas para dar aulas remotas, porque precisa ter cuidado quando você for pesquisar, para não confundir aulas em AD com aulas remotas. Porque aulas remotas são aulas que estão sendo utilizadas agora, excepcionalmente nesse período, e elas estão substituindo provisoriamente as aulas presenciais. Então, elas não têm o mesmo cunho de aula em AD, que já tem toda uma estrutura, né, e tudo mais. Então, existe sim várias ferramentas, né? Eu não consegui, na hora, selecionar essas ferramentas para apresentar aqui, porque assim, bom, eu acho que esse não vai ser um ponto assim muito que vai dar tempo a gente trabalhar, né? Mas se o Ah, professor mas, pesquisar lá, ele vai ter, vai ter várias ferramentas, sugestões de várias ferramentas. ô, Agora sim, Ninaldo, mas eu vou te oi. pedir, se você puder elencar umas três que, na sua opinião, seja boa, me passa pelo WhatsApp, eu faço um Ah, eu post aqui faço. para Eu todo tenho. mundo com Tenho essas sim. dicas, entendeu? Pronto, E aí, eu tenho você tem seu sim. Insta, que as pessoas podem te acessar e pedir ajuda, Pronto. né? Vou disponibilizar sim. Vou disponibilizar pelo menos as 10. Algumas já são conhecidas, né, de Opa, algumas pessoas, e outras não são. Agora, uma dica, assim, olha bem, se você for buscar na internet, no YouTube, vídeos que vão falar sobre o conteúdo, uma dica que eu dou é que esses vídeos, eles não sejam longos. Eles não devem passar de maneira nenhuma de 15 minutos. A recomendação pedagógica é que esses vídeos eles não possam ser mais de 15 minutos. para Entendeu? passar para os alunos, você está falando. E se você for baixar vídeo sobre o conteúdo que você vai utilizar. Aí isso é sobre vídeo que eu estou falando. Porque muitos professores vão lá, baixam o vídeo e não assistem o vídeo todo, não vê né, o quanto tempo, a duração desse vídeo e acaba sendo enfadonho para o aluno. E as Os alunos ferramentas, de hoje têm que ser no máximo 3 minutos, né, Rinaldo? isso, nas nossas aulas, né, na faculdade, a gente não passa de 5 minutos, né? Porque os alunos não gostam. Imagine adultos, imagine criança, mas assim, que não seja mais de 15 minutos. E são vídeos sobre as ferramentas, como eu te falei, você sugeriu, eu vou elencar e passar para você e botar também no meu Instagram. Assim Legal, você. show de bola. Eu vou fazer um link, eu vou fazer um post bem bonitinho aqui para a gente compartilhar com o pessoal. E, Ninaldo, eu não posso acabar essa live aqui, que daqui a pouco vai acabar, daqui a uns 5 minutos, sem Que falar do pena, Ninaldo passou por rápido. trás do professor, Opa! Ó, né? eu queria falar de mim rapidinho, com um trecho de uma música que eu vi uma live sua falando sobre experimentar novos sabores. Tem uma música que eu gosto muito, ela é de Gonzaguinha, interpretada por Elis Regina, que tem uma parte que diz assim: redescobrir o sal que está na própria pele, redescobrir o doce no lamber das línguas, olha que coisa linda, redescobrir o gosto e o sabor da festa. Então, o Ninaldo por trás, né, do Do professor professor. é esse que tenta redescobrir o sal que está na minha própria língua, na minha própria pele, o doce que estão em outros sabores, certo? E o sabor da festa. É uma oportunidade única, essa oportunidade de, ao invés de viver o peso, a gente não só aprender, mas também redescobrir o sabor da festa, né? A gente não pode transformar essa época mais pesada do que ela já é.
Então, eu deixo aqui essa frase como, certo, o Ninaldo, o Ninaldo por trás do professor. Redescobrir o sabor da festa, é o que eu gosto. Muito bom, Ninaldo. E eu quero saber o seguinte: Sim. essa sua altivez, essa sua disponibilidade e tudo mais que você traz aí para a gente nos vídeos, é, da onde que ela vem? Qual é a competência que você tem, que você reconhece hoje, né, como professora aí, atuando na educação, que você traz lá da sua infância? Olha bem, eu sou de uma família, como eu te falei, bastante humilde, bastante pobre. Então, eu vi na educação, eu me emociono com isso, o seu último convidado também se emocionou quando ele falou. Eu vi eu vi na educação uma forma de transcender o que eu vivia, né? Uma situação bastante difícil. Então, uma forma de mobilidade social. Eu acredito na educação como mobilidade social. Eu acredito que a educação pode sim, como Paulo Freire ele diz, transformar a vida da pessoa, certo? Transformar você. Você se transformando, você pode transformar o outro e transformar o mundo. Essa Mas gana, essa vontade. admita, mas Sim, admita aqui para mim, sim. qual é essa competência que vem lá da criança, do Ninaldo? A competência, eu acho que a competência é ajudar o outro. Eu sempre acho que a função, nossa função na Terra, na educação, é ajudar o outro, é ajudar o colega professor, é ajudar o aluno, entendeu? É ajudar o próximo. Eu acho que isso que motiva. Eu aprendi isso com minha mãe, que ela era uma pessoa que ajudava bastante os outros, e eu tenho isso em mim. Eu acho que qualquer lugar que você sente, que você esteja, você deve ajudar de alguma forma quem está do seu lado. Eu sempre penso isso. Eu não posso estar feliz se o quem está do meu lado ele não está. Muito lindo, viu, Ninaldo? Eu vou discordar um pouco de você, porque assim, quando a gente está do lado de alguém que não está feliz, é bom a gente ficar feliz para a pessoa ver se contagia, Sim, Ninaldo. sim. Tá bom. Mas eu Boa. entendi a sua mensagem, entendi a sua mensagem e acho muito legal mesmo que diz Certo. respeito a essa nossa responsabilidade, de alguma maneira, de despertar o melhor do outro, né? Porque eu acho que a educação traz isso, a oportunidade de quem quer, obviamente, aproveitar, despertar aquilo que tem de melhor. Acho que mais do que tudo que a gente aprende, as fórmulas matemáticas, geografia, português, a gente tem uma oportunidade diante de um professor e de uma sala de aula presencial ou remota de se conectar com a nossa parte boa, né? Acho que isso, a Verdade, educação é muito, muito mágica. Assim. verdade. Ah, muito bom, Ninaldo, viu? Que Ah, eu bom, olha, gostei também, eu gostei também. só que eu acho que Quero te um agradecer pelo convite, pelo convite. Foi uma honra participar dessa live com você. Eu tenho assistido as suas lives, eu amo, disse a Márcia, que foi Márcia que, né, aproximou a gente. Agradecer a todos os meus colegas, amigos que assistiram, os que não puderam assistir vai ficar gravado. E também espero que o pessoal tenha gostado, né? Eu não certeza, sei, certeza. Ó, quero tomara te que agradecer de coração aí pela disponibilidade, pela abertura, por tudo que você trouxe para a gente. E graças a Márcia, obrigada, Márcia, aí por nos conectar, Ô, né? Marcinha, obrigado. Márcia é ela que está dando as dicas, me dando as dicas. Você tem que conhecer, você tem que fazer. Ela é uma Ela é amiga, é danada. Eu uma já falei que eu irmã quero amiga, fazer amiga uma minha. live com ela. Convence ela, Ah, Ninaldo. tem muito conhecimento ali, viu, da área dela. Muito. Ali Muito também bom. é uma estudiosa, é uma curiosa, entendeu? É uma Danada. leitora ácida, gosta de ler, gosta de estar inteirada. Minha amiga, irmã. Um beijo, E Marcinha. para fechar aí, que daqui a pouco começa a contagem regressiva, tem algum livro que você recomenda para quem está assistindo a gente aqui? Que você não precisa ser um livro técnico, pode ser um livro inspirador aí para as pessoas que Ah, de repente. eu sempre indico para que as pessoas que são apaixonadas por educação algum livro de Rubem Alves, mas o livro A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é um clássico que todo educador, toda pessoa que gosta da educação ou vê a educação como uma forma de transformação deveria ler. É uma leitura obrigatória. Muito bem, vamos colocar Pedagogia do aqui nas Oprimido, Paulo dicas. Freire.
É. Show de bola. Ó, começou a contagem regressiva aqui. Tá 20. bom. Obrigado, Ale. Foi ótimo. Tchau, Foi muito gente. bom. Boa Tchau, tchau. noite. Obrigado, gente. Valeu. Espero ter gostado. Boa noite. Essa hora de dar tchau é triste. Mas a gente Ah, tem que dar foi tão tchau. bom. Tchau, Massinha. Tchau, Massinha. Tchau, gente.